Olá pessoal, mais um ADCast acontecendo aqui com o nosso querido Pedro Ariel, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. É um ADCast que vai interessar para muitos arquitetos. Obrigado, Pedro, por ter aceito o nosso convite em nome da Toreskin, da Arte Design, da nossa empresa. O Pedro Ariel hoje, que ele é diretor de conteúdo e relacionamento da Casa Cor. Uma honra te receber aqui, eu conheço você há muito tempo. E é um grande prazer, eu acho que vai ser uma conversa incrível hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Pedro, para começar, as pessoas querem conhecer um pouco mais da sua história, né? Você é um arquiteto, jornalista, escritor, palestrante, multifunções, você acaba olhando todas as casas cor do Brasil inteiro, né? A sua vida é uma loucura. Você fez um resumo rapidinho, mas é isso. Ó, quem não me conhece, eu sou baiano, me formei há, quase 40 anos em arquitetura na Universidade Federal da Bahia, logo em seguida eu vim para São Paulo, então são 36 anos de São Paulo já. E aqui eu estudei jornalismo, eu fiz pós-graduação, enfim. E fiz carreira na Editora Abril, como jornalista especializado em arquitetura. Foram 18 anos só na revista Casa Cláudia, e há 10, né, quase 11, eu estou na Casa Cor, né, com a função de, como se diz, né, diretor de conteúdo e relacionamento, mas a minha função básica é curadoria, né, principalmente da Mostra de São Paulo, mas eu também faço consultorias nas mostras pelo Brasil, né? Sempre buscando a qualidade do projeto. Então meu trabalho é muito próximo ao arquiteto que vai fazer Casa Cor, principalmente os novatos, aqueles que estão fazendo pela primeira vez, né? Eu acompanho de perto, eu dou muito palpite no projeto, né? Começa com a seleção dessa turma de arquitetos, quem que vai fazer Casa Cor, qual o arquiteto certo para o espaço X ou Y. É um baita desafio, né? Fazer essa curadoria, principalmente quando a gente fala de Casa Cor São Paulo, né? Casa Cor São Paulo, lógico, é aquela que eu tenho mais a dedicação. Começa esse trabalho ali em novembro, dezembro, outubro já começa a ver muitos... eu começo a analisar projetos, analisar... Hoje em dia, antes a gente faz muito essa análise através do próprio Instagram do profissional, né? Então me chega muita gente se apresentando, mostrando o seu trabalho, mostrando interesse em fazer Casa Cor. E eu começo fazendo essa primeiro contato, né? Geralmente é um café. Vamos tomar um café. Tem uma padaria na frente da minha casa que eu recebo muita gente ali para um café, para um bate-papo, para conhecer o trabalho, para fazer análise de projetos. Etc. E isso você faz sempre dos jovens talentos, né? Aqueles profissionais que já faz vários anos. Você já... Lógico. Aqueles que já faz alguns anos, a gente conhece bem, já sabe os pontos fortes, os pontos fracos, né? Então esse vai mais fácil. Mas a análise é feita só na questão do Instagram, dos projetos que eles acabam fazendo, ou tem mais critérios? São muitos critérios, tá? Eu acho que o principal critério é você detectar, assim, talento, né? Bons projetos. Esse é o principal, né? Quando você vê um Instagram que você não curte tantos projetos, que acha que não tem muito a ver com a Casa Cor, você vai deixando de lado. Mas eu acho que tem outros critérios, assim. Eu sempre começo com a pergunta: por que você quer fazer Casa Cor? Muitas pessoas esperam, e eu acredito que respondem o seguinte: quero ter retorno. E hoje Casa Cor... Quero ter retorno é uma pergunta, mas você sabe qual é uma resposta, mas você sabe qual é a resposta mais comum? Casa Cor é um sonho. E na hora que ele fala Casa Cor é um sonho, o olho dele brilha. E isso é importante, é o desejo, a vontade de fazer Casa Cor. Porque Casa Cor não é só fazer bom projeto. Casa Cor é preciso
que o profissional saiba conduzir uma obra, tenha qualidade na questão da obra, de cumprir prazos. O prazo de Casa Cor é muito curto, é 1 mês e meio para fazer a obra, mas também é preciso ter bons contatos, bons fornecedores. Você, como um fornecedor de Casa Cor, você sabe como essa relação arquiteto-fornecedor é importante numa Casa Cor. Relações de confiança, né? Então, quando eu faço essa pergunta e começo a investigar por aí, e os teus fornecedores, e a tua mão de obra, se eu vejo que a pessoa está vacilando ali, aí já não é um bom candidato a fazer Casa Cor. Porque ele tem que ter muita segurança, muita certeza desse momento, porque não basta fazer um projeto, tem que executar. Tem que ter bons fornecedores e boa mão de obra para que fique com um nível de qualidade, de excelência, né? E essa dupla formação que você tem entre jornalismo e arquitetura, isso te ajuda a ter a escolha para poder fazer a curadoria da... Total. Essa formação nossa, a gente não foi uma coisa pensada, não foi acontecendo na minha vida, né? Eu fiz arquitetura, amo arquitetura, né? Mas você tem que também estar antenado às tendências para poder saber como é que você vai levar. Você se inspira em alguns lugares? Deixa eu continuar um pouco dessa minha formação e por que ela é importante para o meu trabalho hoje. Certo. Desde o tempo da faculdade de arquitetura, eu tinha uma paixão pelas disciplinas que eram consideradas do conceitos da arquitetura, né? Tipo história da arquitetura, teoria da arquitetura, a parte que não é a parte prática, né? A parte, digamos assim, que tem essa vocação do estudo da arquitetura, do conhecimento da arquitetura, teórico da arquitetura. Então, eu descobri, já no fim da faculdade, que eu tinha essa veia teórica da arquitetura. Por isso que eu vim para São Paulo, por isso que eu comecei um mestrado, por isso que eu estudei jornalismo, para me tornar um teórico da arquitetura. E, naquela época, não existia essa palavra, mas um influenciador da arquitetura. Então, eu terminei a faculdade de jornalismo e fui direto para a Editora Abril, né? Tinham professores que eram jornalistas que me levaram para a Editora Abril, onde lá tinha um departamento, né, de revistas de arquitetura e decoração, que era a Casa Cláudia, arquitetura e construção, depois veio a minha casa, enfim, eu me enturmei neste núcleo, né, e me tornei um editor, né? E o editor, o que é um editor? É um curador, porque o editor faz... a edição significa seleção, escolhas, né? É escolha dos melhores projetos que vão compor aquela revista, e dentro desses projetos, escolha das melhores fotos, ou escolha da linha editorial, escolha de como contar aquela história. Tudo isso é escolha, e um curador também é escolha. Né? Nós vamos fazer seleção de arquitetos, seleção de indicação, mas tem a sua variação. Então foi natural, né? Mas assim, o mercado ele muda muito rápido, né? A cada ano tem novas tendências, né? E como você consegue detectar esses talentos, né? Porque a gente sabe que sempre tem aqueles profissionais que são os talentosos, que estão em todos os anos dentro da Casa Cor, mas a mistura de novos profissionais, essa mudança, como que o critério de escolha? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, como que você lida com o ego também de profissionais, que eu acho que é o maior desafio. São duas questões. A primeira, você está falando de tendências, eu acho que tem uma separação. Existe algo como que a gente chama de macro tendências e micro tendências, tá? O que é macro tendências? São aquelas mudanças que elas decorrem mais lentamente e elas dependem de uma mudança de comportamento da sociedade, tá? Então, qual é a grande macro tendência que a gente tem vendo nesses últimos anos?
é a questão da sustentabilidade, da ecologia, porque a gente está vivendo em um mundo de aquecimento global, de grandes catástrofes climáticas, né? Então isso, a indústria está tá se adaptando a essas mudanças até de matriz energética. Uhum. Né? Você está ligado à indústria e você deve saber que a empresa, né, a Todeschini, está fazendo essas mudanças, essas transformações. Sim. Inclusive, hoje os jovens buscam muito isso, né? Hoje é um grande diferencial para aquele jovem que se preocupa com o futuro, né? Eu acho que porque a universidade também está se adaptando, então vem desde a formação ali. Na minha época não existia uma disciplina, quando eu fiz arquitetura, não existia uma disciplina, a sustentabilidade. Hoje existe, hoje a própria universidade já está formando jovens com essa preocupação. Então isso é o que eu chamo de macro tendência, que é uma tendência que vem nos últimos anos e a cada ano ela ganha contornos diferentes, mas é sempre em função dessa sustentabilidade ou um bem-estar para as próximas gerações. A microtendência é aquela vamos usar madeira clara ou madeira escura, que cor que vai ser? Vão ser tons terrosos ou tom claro? Vai ter maximalismo ou minimalismo? Isso tem uma variação maior, então essas microtendências, eu diria que elas mudam a cada 2, 3 anos, enfim. Tá bom? Então tem essa diferença. É óbvio que a gente está ligado nas duas, tanto na macro tendência quanto na micro tendência, né? E aí você tem pesos também diferentes. O peso que se dá a questão, por exemplo, um arquiteto que tem uma preocupação com a sustentabilidade ou que traz inovações tecnológicas que promovam ambientes mais sustentáveis, isso nos interessa mais do que aquele outro arquiteto que vai usar os lançamentos da indústria que viu na feira Revestir ou na última feira do Salão de Milão. Entendeu? Tem pesos. Tá nos assistindo aqui, pode ser interessante. Tem pesos diferentes. É óbvio que a Casa Cor tem que ter as duas coisas. Sim. Tá? Tem que ter tudo. Casa Cor principalmente a Casa Cor São Paulo, são 75 ambientes e ela tem que refletir um pouco de tudo que acontece no mercado de arquitetura e design e arte também, que é Mas para você acompanhar essa evolução, você segue algum critério? Olha, como bom jornalista, eu acho que uma vez jornalista, eu falo que eu atuei muito mais como jornalista, né, de arquitetura, obviamente. Então, eu vou há quase 30 anos eu vou para Milão. Você vai todos os anos? Todos os anos, desde 98. Né, eu vou para Milão. Uhum. Eu faltei 2, 3 vezes um ano da pandemia, enfim, mas pouquíssimas vezes. Poder acompanhar essa evolução mundial. Exatamente. E lá é o grande farol. Milão, apesar de tudo, continua a ser o grande farol. Tem muita gente que fala, Milão se repete muito. Claro, porque de um ano para outro não tem uma variação tão grande, mas ao longo de 3, 4, 5 anos você vai percebendo. Então, isso, eu estou falando Milão, mas é uma das questões, mas eu vou em outras feiras, né? Inclusive Bienal de Arquitetura de Veneza, Bienal de Artes de Veneza, que são eventos que acontecem a cada 2 anos, né? Fui muitas vezes para a Feira Arte Basel, Miami, enfim. Ok, você visita então algumas feiras, alguns locais para poder se inspirar e trazer essas tendências e ajudar no conceito, é isso? Para ajudar no conceito, exatamente. Todo ano a Casa Cor cria um tema, né? O tema deste ano chama Semear Sonhos. Né? E ela tem a razão de ser. Vou explicar rapidamente sobre os semeações. Sim. Semear sonhos significa buscar soluções que tragam uma carga de otimismo
para enfrentar a grande questão do momento, que são as catástrofes climáticas, o aquecimento global, isso que a gente está vivendo cada vez mais constantemente, né, que são ondas de calor ou ondas de frio. Quando a gente fala de catástrofes climáticas, elas têm a ver com temperaturas extremas, né, mas que provocam chuvas torrenciais, né? Olha o que aconteceu em Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul ano passado. Até hoje a cidade, o estado vive esse trauma, né? Ou em vários lugares do mundo, né? os incêndios na Califórnia, gente, que aconteceu recentemente, em fevereiro. A Fernanda Torres estava lá recebendo o Globo de Ouro e postou, né? Tenho que sair correndo de Los Angeles porque eu estou vivendo parece o apocalipse, com os incêndios invadindo mansões, né? Os grandes artistas de Hollywood tendo que sair correndo. Quer dizer, isto é a nossa realidade, e o semear sonhos é buscar soluções, né, pequenas ou grandes, né, tecnológicas ou não, né, inspirada na nossa ancestralidade ou buscando a inteligência artificial, mas soluções que sejam otimistas, que sejam sonhos, plantar sonhos para a gente enfrentar esse momento de transitoriedade aí, climática. Você não me respondeu sobre os egos. Eu estou mexendo na ferida. Não, ego é uma questão, né, gente? Ego, eu falo que ego todo mundo tem. Tem o ego do profissional, mas tem o nosso ego, enfim, é uma questão complicada, difícil, que faz parte do universo de Casa Cor, mas nesse momento a gente tem que ser meio terapeuta, meio diretor, sabe? Meio Miranda Presley. Sabe quem é a Miranda Presley? Aquela uma jornalista do filme Diabo Veste Prada, que todo mundo ficava ali esperando a opinião da Miranda, porque ela tinha um peso, né? Então, a gente, na curadoria de Casa Cor, eu não faço curadoria de Casa Cor São Paulo sozinha, tá? Tenho colegas, tem a Cristina Ferraz, que já faz isso há muitos e muitos anos, que é uma querida muito boa em relacionamento. Beijo, e ela é especializada em resolver conflitos. Sim, ela tem uma paciência. Tem muita paciência, tem muita sabedoria também. A Lívia Pedreira, que é uma colega de trabalho que a gente trabalhou junto há, sei lá, há 30 anos quase. Que é um tempo, desde as revistas da Abril, né, da Casa Cláudia, da Arquitetura e Construção. Somos colegas. E já dirigiu, já foi a presidente da Casa Cor, hoje ela é presidente do Conselho Curador. Então, somos nós ali que procuramos administrar, depois de uma Casa Cor pronta, né, ou pronta não, ou em andamento, os conflitos gerados pelas questões de ego. Esse ano, Pedro, eu vi uma mudança, eu percebi uma mudança. Posso estar enganado, né? Não sou arquiteto, mas acompanho a Casa Cor desde 2005, faz 20 anos, né? E 20 anos que eu acabo montando Casa Cor. E essa mudança desse ano, vários profissionais que a gente conhece, porque a gente entrava nos ambientes, a gente já sabia, né, do fulano, beltrano, você entra no ambiente, você não precisa olhar aquela plaquinha, né, você já sabe, ó, é do fulano, da profissional tal. E esse ano eu percebi uma mudança entre esses profissionais. Tem alguma coisa a ver ou eu estou enganado? Mas dos profissionais já conhecidos, você sente isso? Dos conhecidos, porque a gente sempre entrava e falava, olha, a gente conhece esse projeto, né? Mas esse ano eu senti uma mudança. Mas isso significa que até os profissionais já consagrados estão mudando, né? Estão se adaptando, estão procurando novas linguagens. É isso que eu estou falando. Por exemplo, posso citar um Dado Castelo Branco,
que é um profissional super consagrado, que tem um estilo muito particular e muito conhecido. Esse ano está mais maximalista, né? O ambiente dele está mais carregado de obras de arte, e eu comentei isso com ele. Ele riu, aí ele falou assim, ele falou assim, mas você gostou? Eu falei, gostei, eu acho muito legal, e é um dos grandes sucessos, né, da mostra esse ano, é o Living que ele fez. Vários. Mas eu acho que de alguma forma os ambientes estão mais maximalistas, estão mais carregados de elementos, de objetos, de obras de arte. No modo geral, então, está tendo essa transformação do gosto brasileiro. Eu não sei se é do gosto brasileiro. Para mim é uma onda meio global, sabe? Mais colorida, mais carregada, mais cheia de elementos. Então é o que eu chamo de essa micro tendência, né? Que daqui a pouco pode mudar. Mas é interessante essa tua observação, mas eu não diria que é uma mudança definitiva. Não é nada definitivo. Eu acho que é uma característica da Casa Cor de 2025, em São Paulo, especificamente. Você acaba sendo mentor, você se vê como mentor desses jovens talentos? Porque eu estou vendo que está vindo aí uma leva de profissionais talentosíssimos, né? Eu acho que talvez. Eu gosto desse trabalho, de trabalhar com essa turma mais jovem. Eu acho que aí sim o meu trabalho é mais relevante. É um trabalho de orientação. Essa orientação, ela vai de tudo. Ela vai desde o que você deve esperar da Casa Cor, né? Ou como você obter o melhor resultado para o teu negócio, para o teu escritório, participando de uma Casa Cor. Vai por aí também, mas vai também assim das escolhas, do projeto, do estilo, né? É óbvio que com alguns profissionais essa interação se dá de uma forma mais íntima, né? E tem a ver... Você dá essa abertura para... Não, eu acho que tem a ver com a abertura do profissional, não é minha. Eu estou ali... O meu objetivo como curador é fazer a melhor mostra de decoração possível. Com aqueles profissionais, né? Depois de escolhidos os profissionais, então a minha relação com esse profissional ela se desenvolve, depende muito da abertura deste profissional. Por exemplo, eu sempre faço uma primeira reunião de briefing, né? Quando a gente passa o briefing, e uma segunda reunião para análise do projeto. Mas acontece casos de você passar um briefing e chegar... E o briefing vir errado? Sim, acontece. Aí a gente pede, olha, uma segunda, vamos adaptar por aí. É lógico que nessa primeira análise de projeto, eu procuro ter o máximo de respeito com o que o arquiteto fez, mas já tem que apontar a expectativa da Casa Cor. Olha, a Casa Cor não quer às vezes a gente fala um loft, né? E o cara faz um living. Eu falei, não, quando a gente fala de loft é porque eu preciso de uma cozinha e de um banheiro. Nós temos um patrocinador também de cozinhas e de banheiros, e eles esperam que neste ambiente tenha uma cozinha e um banheiro. Já aconteceu de você falar, não vai rolar? Uma curiosidade, né? Se não quiser me responder, tá certo. Não, assim, tipo, não vai rolar, é melhor você desistir. Olha, não. Da minha parte, eu falar isso, não vai rolar, não. Mas já houve, acho que um único caso em que o profissional falou assim, não, eu desisto porque a expectativa da Casa Cor não tem a ver com a minha expectativa, entendeu? Ele queria mostrar muito mais do que era. Então, vou contar rapidamente, era um jardim. Só que foi a pessoa, o profissional que escolheu esse jardim, era também arquiteto. Então ele queria fazer uma construção dentro desse jardim. Isso era no Jockey. E a gente chegou a falar, olha, não dá para ter uma construção aqui nesse jardim. Essa construção vai atrapalhar
os vizinhos, o fluxo, esse tipo de coisa. Aí essa pessoa, esse profissional desistiu. Tá bom, então acho que não é para mim, eu desisto. E aí a gente foi atrás de um outro paisagista que fez apenas o jardim. Tá certo. Acho que foi o único caso aí em 10 mostras de caça-cor que eu acompanho de perto. Muito bem. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que tá tendo uma mudança, desde a época que você trabalhava na Casa Cláudia, que era revista, papel, e hoje tem a mudança de redes sociais. Como que você enxerga esse impacto dessa tecnologia, dessa mudança no cenário, falando de redes sociais hoje? Aham. Não é só Isso mudou a tua forma de enxergar a curadoria que você faz? Sim e não. Você fez uma pergunta aí que tem vários desdobramentos. Eu acho que a curadoria, ela tem que buscar a excelência do espaço de Casa-Cor, tá? São 75 espaços, eu atuo em todos eles, ou em quase todos, né? No desenvolvimento do briefing e depois na qualidade do projeto, tá? Então, essa mudança tecnológica, da mudança do mundo, ela não influi muito, não, tá? Do tipo, o importante é que esse espaço fique incrível, fique maravilhoso. Se ele vai ser publicado numa revista, ou se vai para uma rede social, ou se vai para um YouTube, isso para mim é indiferente. O importante é que aquele projeto fique incrível. Nesse sentido, não influencia muito. Tá bom? Sim. Agora, a minha vida como jornalista, que eu fui, é lógico que eu fui afetado por isso. Todos nós fomos afetados, né? Hoje, todos os dias de manhã, eu perco um tempo postando um ambiente de Casa-Cor. No meu perfil pessoal, tá? Não é no perfil de Casa-Cor, porque os perfis de Casa-Cor, todas as redes sociais de Casa-Cor, e tem uma equipe para fazer isso, comandada brilhantemente pela Mariane Wenzel, né, que faz parte, isso faz parte inclusive das entregas que nós temos com os profissionais. A minha rede pessoal é pessoal, mas eu sou daqueles que não distingue muito vida pessoal e vida profissional, e acabo fazendo. Então, todos os dias eu sou afetado pela rede social, porque eu passo um tempo, primeiro, fotografando esse espaço. Eu fotografo, eu não diria todos os espaços de Casa-Cor pelo Brasil, mas quase todos. Eu faço. É você mesmo que tira as fotos. Uma câmera, às vezes com celular. Né? Pedro Ariel Santana. Isso aí, meu Instagram. E eu fico ali. Hoje em dia, antigamente eu postava uma foto, agora não dá mais uma foto. Eu, por exemplo, não me adaptei muito ao vídeo. O Instagram hoje é muito vídeo. Eu não sei fazer, eu não gosto de fazer vídeos, né, com aquelas edições mirabolantes, não sei. Não sei, e talvez não quis aprender, ou não me identifiquei com essa linguagem, entendeu? Mas eu gosto de fazer foto. Eu amo fotografia desde a época da revista, e aí é uma herança da revista. Mas eu posto. Aí hoje em dia eu faço 10 fotos selecionados, ponho uma trilha sonora, escrevo um textinho básico. Isso é uma adaptação que eu tive que fazer esse momento. E eu gosto de fazer isso, porque é o meu lado jornalista que faz isso. Eu tenho a chance de visitar todas as mostras Casa-Cor pelo Brasil. Então eu tenho a chance de fotografar todas essas mostras e de divulgar no meu perfil pessoal essas mostras. Isso é um lance que todo jornalista gosta de ter. Poxa, só eu visitei a Casa-Cor Piauí. Não sou eu, mas aqui, entre os jornalistas de São Paulo, foram poucos que foram para lá. Eu fui e postei. Tá lá no meu perfil. E
Muitas pessoas me perguntam, ainda mais profissionais que querem estar na Casa Cor, o que você daria como conselho para esses iniciantes, esses entrantes ou que querem entrar? Qual seria o conselho que você daria para... Olha, o primeiro conselho é visite a Casa Cor. Sim. Então, eu quero fazer Casa Cor. A Casa Cor São Paulo está aí, vai até o início de agosto, né? A minha audiência, às vezes, eu conheço lojas do Brasil inteiro, então com certeza tem arquitetos olhando Do Brasil inteiro. do Brasil. Mas está acontecendo Casa Cor, está de Porto Alegre, de Curitiba, enfim, estão acontecendo agora. A do Piauí acabou agora, pouco. Enfim, então visite Casa Cor da sua cidade, do seu estado. Este é o primeiro conselho, porque é só visitando aqui e vá mais de uma vez, né, para entender os detalhes e como funciona. Preste atenção como o público se relaciona com a Casa Cor, como os influenciadores se relacionam com a Casa Cor, né? O pessoal que tem Instagram, que tem YouTube, canal no YouTube, porque é uma grande fonte para essas pessoas. Já reparou? Eu falo que Casa Cor dá trabalho para muita gente. E para muito influenciador que vai 2, 3, 4, 5, 6 vezes em Casa Cor filmar, postar, né? Aos influenciadores desta área ou não, de outras áreas também. E olha que vai gente, hein? Muita gente. Estão dizendo que está tendo de visitação algo em torno de 2.000 pessoas dia. É verdade, essa é uma média do público de São Paulo. Então, assim, visite Casa Cor, preste atenção na Casa Cor. E o segundo conselho é, se for daqui de São Paulo, pode me ligar, me chama para tomar um café, para apresentar o teu trabalho. Pedro, com isso. Mas esse é o meu trabalho, né? Este é o meu trabalho. E eu acho que em torno de 40% a 50% dos arquitetos que fazem Casa Cor todo ano são jovens entrantes que estão fazendo pela primeira vez, ou não tão jovens assim, mas que estão fazendo pela primeira vez. E eu acho que isso faz parte da função de Casa Cor, a renovação, trazer gente nova, dar um impulso na carreira dessa turma. E a melhor forma é conversar com nós, com a gente da curadoria, né? Normalmente essa turma mais jovem, eu que cuido, né? Mas tem um portfólio também, né? Não adianta... Sim, então, claro, exatamente. Tem mais alguns pontos que você quer passar também. Eu acho que, por exemplo, eu já fui procurado por arquitetos que tinham bons projetos, mas quando eu olhava o Instagram, eu falei, é 3D, mas só tem 3D. É porque eu ainda não estou muito jovem, não comecei a fazer, enfim, mas eu preciso entender como essas pessoas se relacionam com as obras, se tem experiência com obra, né? Porque isso não é o primeiro momento, mas é um segundo momento. E a gente tem, ocasionalmente, problemas com arquitetos que têm dificuldade em administrar uma obra de 1 mês e meio para entregar em excelência na hora que a amostra abrir. 45 dias. 45 dias. Entendeu? E corre o risco de nem aparecer na revista, por exemplo, divulgação. Esse ano, por exemplo, nós tivemos um caso, 2 casos, que o ambiente não ficou pronto a tempo para as fotos. Né? Felizmente, eles estavam prontos no dia que a casa abriu. Então, para o anuário, né, que sai junto com o primeiro dia que a casa abre, o anuário está lá, né? A gente usou maquetes eletrônicas, 3Ds, etc., que hoje em dia são... Mas não é um ambiente real. Né? Mas não é um ambiente real. Dos 73 casos, 2 eram maquetes 3D, porque os arquitetos não concluíram a tempo para fotografia. Mas isso é raro e isso nos incomoda bastante. Entendeu? Sim. É um tipo de coisa que a gente não quer. A gente faz de tudo para que a gente consiga fotografar e que saia no anuário os ambientes reais. Tem mais alguma orientação para esses jovens? Eu falo que ele tem que ter esse tempo disponível também, né? Porque muitos eventos, jornalistas que estão recebendo...
Não é isso também? Olha, isso é um detalhe interessante, né? É você estar presente na Casa Cor. Quando depois que teu ambiente está lá, você está a fazer um esforço para estar o máximo de tempo presente, recebendo as pessoas, explicando. Isso faz muita diferença. Arquitetos que conseguem estar lá toda tarde, fim de tarde, recebendo os profissionais, não, recebendo o público e conversando com esse público, tem muito mais chances, por exemplo, de conseguir projetos. Eu escuto muito isso, né? Quando eu atendo um cliente, ele fala, olha, esse meu arquiteto é o arquiteto casa-cor, é o arquiteto que faz casa-cor, né? Então eles falam com a boca cheia, né? Então é importante mesmo essa... A Casa Cor é uma grande referência, né, para essa turma. E acho que o público, né... Se já teve algum case de algum profissional chegar para você e falar assim, olha, mudou a minha vida com vários. Você citou aqui há pouco, antes de mim, que o Nildo José fez um podcast antes de mim. E o Nildo é um dos grandes casos. Quando o Nildo fez a primeira Casa Cor, ele tinha 27 anos. Era recém-formado, super talentoso, mas não tinha nem muitos projetos para mostrar. E conseguiu fazer um pequeno estúdio de, sei lá, 28 metros, 30 metros, nem lembro exatamente qual era a área, e isso transformou a vida dele, né? Já no primeiro ano com esse estúdio, ele é um caso típico, não sei se ele contou isso, mas ele botou uma coquedama gigante, que na época era uma novidade, e já foi capa da Veja São Paulo. E a partir daí ele teve uma carreira meteórica, eu diria, de muito sucesso, calcada na Casa Cor. Mas ele se dedicava à Casa Cor e se dedica até hoje. Hoje em dia ele já não faz todo ano, ele faz ano sim, ano não. Porque ele teve esse entendimento também. Ele falou, eu preciso estar de corpo e alma, eu tenho que estar presente. Exatamente. E há um desgaste muito grande dentro da Casa Cor. É prazeroso, mas tem que ter essa disponibilidade. Mas no início ele fez todo ano, né? Os 4, 5 primeiros anos acho que ele fez em 2016, o primeiro ano, ele fez umas 4, 5 seguidas, assim, e alcançou um sucesso enorme. A partir daí, o escritório dele cresceu, outros investimentos, e aí ele passou a fazer sim, ano não. Mas esse é um caso, mas tem muitos casos. Eu cito o Nildo porque eu acompanhei de perto, né? Desde o primeiro ano, ele me procurou, primeiro ano. O conterrâneo. Meu conterrâneo. Mas você sabe... Teve algum lance assim? Porque você é baiano, ele é baiano? De jeito nenhum, ao contrário. Sabe onde a gente se conheceu? Em Milão. Mesmo? Visitando um showroom, se eu não me engano, da Cassina ou da D&D ali na Via Durini, ele me encontrou, já me conhecia pelas redes sociais, eu não sei exatamente, e se apresentou, né? E falou, ficou ali a gente conversando rapidamente, e eu falei, me procure quando você chegar em São Paulo e vamos bater um papo, vamos tomar um café para você apresentar seu trabalho. A gente se conheceu dessa forma. Aí tinha conhecidos em comuns, obviamente, né? Tinha amigos, arquitetos que já se conheciam, enfim. A gente vai pegando as informações. E você fala assim com... não te cansa ser curador todos os anos? Você gosta? É uma coisa que... O que te motiva? Eu gosto... O que motiva é motivar pessoas. Olha isso. Então eu gosto quando eu vejo um resultado de um profissional que eu incentivei, que eu estimulei, que mostrou um resultado excepcional, né? Isso me motiva. Qual que é o maior desafio? O desafio hoje é tempo. É tempo. É muito tempo, porque eu fui... Essa história de ser curador, eu comecei em São Paulo, em 2015 foi a primeira mostra que a gente fez, e
sei lá, 2 anos depois eu já fui chamado, já fui convidado para fazer a curadoria da Casa Cor de Goiânia e de Brasília, pelas franqueadas de lá, e depois, isso não estava no meu script inicial, né, no meu job description. Eu não, e isso foi, eu fui acumulando essas funções. Hoje em dia, todas quase as franquias do Brasil inteiro me chamam, me convidam, me pedem, pelo amor de Deus, me ajude, sabe assim? Sim. Principalmente as franquias mais jovens, e isso demanda muito tempo, demanda muitas viagens. E viajar é muito cansativo. Então, assim, esse é o maior desafio para mim. Às vezes é vencer o cansaço das viagens e, ao mesmo tempo, atender todo mundo. Mas o contato com o profissional é uma coisa que, para mim, é muito estimulante. E você poderia me contar algum case de sucesso, alguma coisa que te chamou a atenção dentro da Casa Cor, que você falou, olha, orgulho de ter feito isso com um profissional que deu super certo? Eu acho que deve ter vários, citar, né? A gente falou bastante do Nildo aqui, enfim, sim. Mas tem vários casos que eu posso citar que eu me orgulho do resultado, assim, né? Vários. Eu gosto muito, e às vezes não é um ano, o resultado ele vem em 2, 3 anos, né? Assim, seguidos de trabalho, de frequência no Brasil inteiro, né? Enfim, tem vários casos. Eu acho que citar nomes aqui é chato, porque eu sempre vou deixar alguém. Mas tem vários casos de cases de sucesso. Vários casos de cases de sucesso. Olha, que eu vejo gratificante. Eu vejo que, primeiro, que se estabelece uma relação de confiança grande entre a gente, né? E que eu, de alguma forma, estimulo essas pessoas a crescerem, a pesquisarem, a expandirem o seu repertório. Isso é uma coisa importante que eu falo o tempo todo: expansão do repertório. Tá? E eu percebo isso, às vezes, um pouco no primeiro ano, mais no segundo, 3 anos, 4 anos depois, a pessoa está um profissional, sabe, assim, quase que completo. Então são vários casos, assim, isso é o que me dá mais alegria e motivação. Legado profissional. Como que você gostaria de ser lembrado? Você, Pedro Ariel, que pergunta complicada essa, né? Você já tem 8 livros, né, que você estava comentando comigo, que você... eu não sei se eu penso muito nessa coisa do legado, não, a gente vai fazer. Outro dia eu li um romance, tipo romance, de um cara chamado Edouard Louis. Edouard Louis é um francês que está fazendo muito sucesso, tem vários livros, e num dos livros dele, ele fala da vida dele, ele faz livros muito autobiográficos, ele conta a história da vida dele. Ele teve uma infância pobre, não foi meu caso, mas que nasceu no interior da França e hoje dá palestras no mundo inteiro, né? E aí ele fala disso, que o orgulho que ele tem, que ele sonhou muito em ser essa pessoa influente. E eu pensei assim, tirando as devidas restrições, assim, né, eu tenho isso. Hoje eu faço palestra no Brasil inteiro, pela Casa Cor, né, nas franquias. Eu faço a palestra sobre o tema, sobre o semear sonhos, uma palestra que dura 50 minutos, 1 hora. Então eu falo assim, não às vezes é um legado, mas isso é uma coisa que me dá orgulho de eu ser chamado e ter ali 50, 100 pessoas, às vezes mais, 200 pessoas me ouvindo, citando exemplos da boa arquitetura, da arquitetura sustentável, citando, ampliando o repertório desses arquitetos que estão começando em Casa Cor. Isso é uma coisa que me dá orgulho, então talvez esse seja o meu legado. Os livros também, né? É uma consequência. Talvez uma coisa que dure mais até do que as palestras, com certeza. Sim. Qual foi o último livro que você lançou?
chama A Grande Beleza Sensações. A Grande Beleza é uma série de livros que eu faço, onde eu faço um resumo daquilo de melhor eu vi no ano, tanto em Casa Cor, quanto em Milão, quanto na Bienal de Veneza, né? E é um resumo fotográfico, né? Como eu falo, eu ando com uma câmera fotográfica do meu lado e registrando tudo isso. Mas às vezes exposições de arte, às vezes feiras, né? Mas a maioria, tipo 70% ali, por aí, são ambientes de Casa Cor, que de alguma forma fazem um resumo daquilo que aconteceu de mais importante no ano, neste segmento. Muito bom. Esse é o Pedro Ariel, querido. As pessoas agora conhecem um pouco mais de você. Uma pessoa que às vezes fala inatingível, uma pessoa difícil. A questão do inatingível, às vezes, é aquele grande desafio do meu profissional do momento, é ter tempo para... Sim, hoje foi uma dificuldade, né? Porque eu tive que encaixar entre uma viagem e outra. Viagem e outra. Parabéns pelo excelente trabalho que você vem fazendo. Obrigado. Casa Cor, Obrigado. Mudando vidas das pessoas, porque eu acho que quando você faz um ambiente, uma curadoria como a Casa Cor, as pessoas se transformam dentro da casa, porque eu acho que é isso que nos motiva, né? Fazer um lar muito aconchegante, principalmente pós-pandemia, que as pessoas começaram a olhar muito mais para dentro da casa, né? Esse cuidado, e eu sei que você faz isso com muita maestria junto aos profissionais. Meus parabéns, obrigado por existir e obrigado por ser o curador dessas mostras de decoração na maior que tem aqui no Brasil, principalmente Casa Cor, né? A Casa Cor é a maior do Brasil, ou da América Latina? Dizem das Américas. Muito bom. Casa Cor é um formato único, né? Não existe nada no mundo parecido. E eu tenho muito orgulho de fazer parte desse trabalho. E agora eu tenho que agradecer o convite, a oportunidade de contar um pouco sobre o meu trabalho. E é isso, espero a gente continuar aí, e que as pessoas parceiros de Casa Cor. Visitem a Casa Cor, né? Que ela vai até o São Paulo, até o dia 3 de agosto. Isso, obrigado. Isso aí, ó, tá acontecendo este ano num lugar lindo, né? Parque da Água Branca, com muitos jardins, muito verde, uns cafés, restaurantes assim, aberto pro verde. Com certeza é um dia agradável. Além de ser um panorama do melhor da arquitetura, do design interiores, das artes, também é um passeio agradável, né? Eu acho que o público pode passar uma tarde, início de noite ali, a partir das 11 horas, a mostra está aberta. É isso aí. Muito obrigado, Pedro, e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.